Olá, meu amigo, tudo bem? Que alegria estar de volta aqui com o nosso podcast. Você notou aí que em julho a gente deu um break, né? Férias aqui para o nosso staff, né? Mas agora nós estamos de volta com muita alegria. E hoje o programa está excepcional. Hoje a gente vai tratar sobre um tema que inclusive está na efervescência na mídia por causa das Olimpíadas de Paris. Você tem assistido às Olimpíadas? O Brasil está ganhando umas medalhas boas, né? O nosso programa hoje vai falar sobre fé e esportes. E está conosco aqui, como sempre, o nosso querido Daniel. Olá, pessoal. Alegria novamente poder participar dessa mesa de conversa com vocês. Ah, que bom. Está conosco aqui também o nosso querido pastor Dalmo, atleticano, lá de Belo Horizonte. Olá, prazer estar de volta. Tempo bom para compartilhar com vocês aí. Esperamos edificar, contribuir de alguma forma também nesse tema. É isso aí. E hoje nós temos uma presença ilustre. É um cara que ele é até hoje, mas no tempo ele foi um grande jogador. Está aqui conosco o nosso querido Bruno Renan Trombelli. Tudo bem, Bruno? Olá, pessoal, tudo bem? É um prazer. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de estar aqui com vocês, compartilhando. E estou muito feliz de estar aqui nessa mesa com vocês. É isso aí, Bruno. Você viu o Bruno aí, né? Você lembrou dele? Já viu o Bruno aí em algum lugar? Talvez você tenha visto o Bruno. O Bruno é o seguinte, o Bruno foi jogador profissional de futebol. Não sei se você percebeu, o Bruno já jogou na seleção brasileira de base. E o Bruno já foi jogador em 4 países. Coisa linda. Ele jogou no Brasil, por exemplo, ele foi jogador do Grêmio de Porto Alegre. Ele foi jogador do Criciúma, lá na Espanha. Jogou na Espanha, só não jogou no Barcelona, né, Bruno? Não. Eita. O Bruno jogou na Ucrânia, no Shakhtar Donetsk, um time que tem muitos brasileiros, ou tinha muitos brasileiros. O Bruno também jogou no Paraguai. O Bruno jogou no América de Natal, enfim, o Bruno já percorreu aí uma trilha bacana, uma carreira bonita no futebol, e eu sei que ele tem muita coisa para nos enlevar a alma com respeito à fé e o esporte. Bruno, bom, vamos começar com você, né, meu filho? Você falou comigo que tem 33 anos. 33 anos. Parou de jogar com quantos anos? Estava com 30 anos, 29 para 30 anos ali. 30 anos, né? Parou por causa de uma lesão. A lesão ajudou bastante eu tomar essa decisão porque eu vinha sofrendo muito. Eu fiz uma cirurgia onde eu não tenho mais as cartilagens do joelho. Então, todos os impactos que eu dava, pegava osso com osso e meu joelho acabava inchando. Mas mesmo assim, ainda eu tentei jogar mais uns 2 anos, foi os 2 anos no Paraguai. E aí veio a pandemia e eu acho que conversei com a minha esposa e eu achei um momento oportuno para estar encerrando a carreira e focando em outras coisas. O Bruno hoje, irmãos, ele mora em Maringá com a sua bela esposa, Thaís. O Bruno hoje tem 2 filhos, né, maravilhosos, e é membro da Igreja Presbiteriana da Vila Operária. O Bruno é minha ovelha, com muita alegria. O Bruno, você ainda bate uma pelada hoje ou não? Pouco, pastor. Tem bastante convites, até para voltar a jogar o futebol amador. Teve vários convites em Santa Catarina, Curitiba. Mas eu sofro bastante pós-jogos, né? Eu tento manter a forma fazendo trabalho de força para manter a musculatura, porque o doutor falou para mim que como você não tem cartilagem, ela não volta. Então, eu preciso sempre estar mantendo a força das pernas para mim sustentar, né? E todas as vezes que eu tentei jogar ou participar de competições, que nem participei de competições depois do futsal, depois eu sofria bastante. E aí eu falei para minha esposa, acho que eu vou brincar, vou selecionar um pouco, porque senão eu fico sofrendo depois, né? O pastor Dão também já foi jogador, só que é jogador de várzea, entendeu? Bom também, é bom a várzea. A várzea mas hoje não tá mais assim, né? Só assistindo agora. Você já jogou bola, Dani? Já futsal, quando eu era adolescente. Aqui em Maringá eu joguei futsal. Bacana, né? Ô Bruno, me diga aí, diga pro nosso querido ouvinte, conta um pouco rapidamente da sua história. Como é que você se tornou um jogador profissional? Bom, vou tentar resumir. Eu sempre fui aquele menino que
dormia com a bola, Bola. e acordava com a bola, ia para a escola. Eu sempre fui aquele menino que chamava todos os meninos, batia em casa, chamando pra gente conseguir fazer um time para jogar na rua, para montar os golzinhos. Sempre sujo na rua, né? Porque eu vivia na rua brincando de bola, descalço, o pé era aquele casco, né? A mãe falava, você não vai botar tênis? Nem precisava. Precisava. E meu pai e minha mãe, eles trabalhavam em carrinho de lanche, eles tinham uma barraquinha de lanche, então minha mãe sempre na correria. E eu sempre tive esse sonho comigo, sabe? E a gente sabe que Maringá é muito distante dos polos, onde tem os grandes times. Então, a época era poucas escolinhas, era muito pouco, e meu pai não tinha tempo para isso. Mas eu alimentava ali, eu sempre me destacava na rua, marcava jogo contra outra rua, e a gente vivia... Até que um dia, pastor, eu lembro que foi num sábado, tinha um amigo meu que ele tinha 2 anos, ele era 2 anos mais velho que eu, e ele chegou, tava brincando na rua, ele falou, Bruno, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, tô brincando. Ele falou, não, porque é o seguinte, vai ter um amistoso agora lá no Mandacaru, no centro esportivo, e a gente tá sem goleiro, cara. Você não vai no gol pra gente? Eu falei, eu vou. Você imagina, O sujeito que é fominha, ele vai... E outra, era meu sonho, eu nunca tinha participado de uma escolinha, nunca tive acesso a uma escolinha. Então, quando ele falou que era uma escolinha no gol, eu ia no gol mesmo. Falei, eu vou, Vinícius, eu vou no gol, pera aí que eu vou... Fui em casa, lavei os pés rapidinho, então coloquei uma roupa, peguei a minha chuteirinha, e ele falou, vem que lá tem luva. E por minha sorte, pastor, cheguei lá, o goleiro, graças a Deus, ele tinha chegado, ele tinha ido. Pronto. E aí, como eu tinha ido lá, o treinador tinha visto que eu tinha ido pra ajudar ele falou, não. Ele falou, Bruno, é Bruno teu nome? Eu falei, é. Ele falou, não, pode se trocar, que você não precisa ir no gol, não, o goleiro conseguiu vir. Você pode se trocar que você vai participar do amistoso. Então já tava, era meu objetivo, não importa se era no gol, era chegar numa escolinha. Então, a partir daquele momento eu joguei acho que uns 2, 3 minutos. E depois que terminou, e você imagina, eu dei minha vida naqueles 2, 3 minutos dentro da quadra. E depois daquele jogo, o treinador, eu lembro até hoje o nome dele, Florindo, ele falou, Bruno, vamos montar uma categoria sua, com o pessoal da sua idade, pra gente entrar, acho que se eu não me engano era metropolitano ou maringaense. Eu falei, não, beleza, continua vindo treinar com a gente. Então, os treinamentos são todos domingo. Você imagina, eu morava perto do Cidade Alta ali, para ir treinar no Mandacaru, todo domingo. Pegava minha bicicletinha e comecei. Ali começou a minha trajetória dentro do esporte, dentro de uma escolinha. E ali eu tive a oportunidade de jogar o primeiro campeonato. E nesse campeonato a gente só perdia. Nosso time era bem... Bem ruim. Bem ruim. Tava todo mundo iniciando. Sim. Mas eu comecei a me destacar nesse campeonato, mesmo perdendo os jogos. É isso aí. E tinha o Clube Olímpico, eu lembro até hoje, eles eram o top da minha categoria no futsal. E a gente fez 2 jogos com eles e eu fui muito bem. E ao final desses jogos, o treinador deles me convidou. Ele falou, Bruno, você vai jogar algum... Não, eu falei, eu só vou jogar esse campeonato, depois a gente não ia jogar mais nada. Ele falou, não, porque a gente participa de brasileiros, a gente participa de paranaense, e eu gostaria que você viesse treinar. Então eu falo assim, foi de uma oportunidade como goleiro que eu agarrei, que eu queria ter essa chance de estar numa escolinha. Em um ano eu estava jogando já com o pessoal do Clube Olímpico, que eles disputavam paranaense, eles disputavam brasileiro. E através disso depois veio bolsas escolares. Então agradeço muito a rua ali, porque me deu uma base muito boa. Foi sua primeira escola, a rua? Foi minha primeira escola, porque ali a gente não tinha maldade, a gente só queria brincar de bola mesmo e montar nosso golzinho, que antigamente era muito assim, né? Hoje eu até fico triste porque não tem mais, né? eu passo nas mesmas ruas onde eu iniciei e a gente não vê mais um golzinho, a rua pintada. E ali começou minha trajetória, pastor. Ali começou minha trajetória dentro do esporte, né? Dali eu fui estudar em escolas particulares através do futebol, que a gente não tinha condição na época de pagar. E do futsal comecei a migrar para o campo. Então eu ia estudar de bicicleta, voltava de bicicleta, ia para a escola de bicicleta, ia treinar futsal à noite. Então eu ficava o dia inteiro na função
de futebol. E antes o acesso era muito difícil, né, pastor? Não como hoje, que tem vídeos, que tem, né, a gente tem WhatsApp. Hoje o contato é muito mais fácil, né? Antigamente, como é que eu ia chegar num clube? Como é que eu ia chegar num Grêmio? Então, tipo assim, todo mundo achava impossível um menino... antigamente eles falavam que para você chegar em alguma coisa, você tinha que ter empresários. Um empresário. E então eu sempre cresci com essa negativa na minha vida, falando, cara, vou ficar correndo atrás de bola, cara. Sem chance. Não vai chegar. Mas esse sonho me alimenta. Eu tinha um sonho, era tão grande, sabe? Assim, meu sonho, meu desejo de conquistar algo diferente, sabe? Quebrar essas conversas que menino de Maringá, que a gente tá longe dos polos, não vai dar certo. Então comecei a treinar futsal e treinar campo. Futsal e campo, e começamos a nos destacar no futsal. Nossa equipe do Clube Olímpico era muito forte. A gente ia jogar brasileiro, paranaense, a gente era muito forte. E esse mesmo quarteto que a gente tinha, muito bom no futsal, começou a migrar para o campo. E no campo também a gente montou boas equipes, começou a jogar maringaense, começou a jogar os campeonatos fora. Até que um dia eu estava com 12, eles falaram, um mês atrás, falou, se preparam que vai vir um olheiro do Grêmio, de Porto Alegre. Opa. Que depois virou grande amigo meu. Depois trabalhei com ele anos lá no clube. E ele veio uma semana antes dele vir, eu fui brincar de bola, pastor. Machucou. Com uns amigos meus. Machucou. Eu falava em futebol, eu tava juntando uma esteirinha, e eu fui brincar com esse amigo meu, pastor. E eu num lance, o cara acabou me empurrando, eu tava em velocidade, o cara acabou me empurrando e eu caí em cima do meu pulso. E eu trinquei esse pulso aqui. E eu falei, meu Deus, fui no hospital, tinha trincado, eles botou aquela tala, mobilizou. Pronto. E faltava 5 dias pro olheiro. Ele foi num domingo, se eu não me engano, ele viria na sexta-feira. Eu falei pro pai, meu Deus, pai. E beleza, entreguei nas mãos de Deus, falei, vamos esperar. E sexta-feira esse cara chegou mesmo. Ele veio, foi no Willie Davis, eles montaram uma peneira, né? O pessoal fizeram um jogo e esse cara ficou assistindo vários jogos lá. E eu não participei. Na sexta-feira eu não fui, meu pai estava na função do carrinho de lanche, que ele ficava o dia inteiro, ele e a mãe fazendo as coisas, e à noite eles trabalhavam até 2, 3 da manhã. Nossa Deus. E no sábado eu falei, pai, vamos comigo lá no Willie Davis, porque o pessoal tá lá, vamos lá assistir. Aí a mãe falou, vai lá com ele, vai lá. Eu lembro até hoje, ele pegou o carro, a gente foi no Willie Davis, sentamos na arquibancada lá em cima, e ficamos lá, eu com o braço, com o pulso trincado ali, assisti o treino. E eu lembro que acabou o treino, eu vi esse cara é Humberto Becker o nome dele, eu vi ele subindo na arquibancada, ele veio vindo na minha direção assim, eu falei, ué, o que é esse cara? Ele falou, você que é o Bruno? Veio ele e outro cara, eu falei, sou. Ele falou, não, porque é o seguinte, eu fiquei sabendo que você trincou o pulso e não pôde treinar. Mas, cara, ele falou assim pra mim, eu dei uma conversada com várias pessoas aqui. Não precisa nem treinar. Ele falou assim, ele tinha gostado, ele selecionou de vários meninos, ele selecionou 2 pessoas para ir. Então você imagina o grau de dificuldade. Nossa. Tinha um monte de meninos, ele selecionou 2 para ir. E ele falou, cara, e eu fiquei com isso na cabeça. Todo mundo que eu conversei, os caras falaram de você, ele falou, você tá vendo esses 2 aí, mas tem um bom lá em cima. O craque é o outro. Ele falou, aí ele tava aí o meu pai, e ele falou, cara, eu queria ver com você. Você tem coragem de ir embora de casa? Você tem coragem de ir pro Grêmio? Eu falei, eu tenho. Eu falei, nossa, se eu tinha de começar na escolinha como goleiro, você imagina se eu não ir embora. Isso que eu tinha 12 anos, pastor. Não. Ele falou, e quanto tempo você tira? Eu falei, acho que vou demorar mais uma semana, 2 pra tirar essa tala do braço. Ele falou, então um mês e pouquinho, vocês conseguem ir pra lá? Eu falei, consigo, opa, eu vou. E assim começou a história. E assim começou, pastor. Então deu um mês e pouquinho, eu tirei, me preparei. Me preparei, comecei a fazer uns treinamentos. Então o Grêmio foi o primeiro? Foi o primeiro clube. Foi lá o primeiro você clube. Despontou, jogou? Com 12 anos. Com 12 anos. 12 anos foi pra uma escolinha lá. Fui pra escolinha. Só que chegando lá, pastor, era um teste ainda. Então a gente ia passar por uma peneira. Tá bom. Chegamos e sem contar a dificuldade. Meu pai não queria mandar porque
foi eu e mais 2. Então a gente foi em 3 e os pais deles foram levar. E o pai não tinha recurso na época. Ele falou pro filho, como é que eu vou ir precisar pagar a viagem pra ir, pagar as coisas pra ir? E eu lembro que na época meu pai chegou no pai dos meninos, parcelou em 12 vezes, comprou uma chuteirinha ainda vermelha pra mim. No Grêmio é azul, pastor. É verdade. No Grêmio é azul. Tinha uma ponta atrás da chuteira, era vermelha. Pô, no Grêmio não tem vermelho lá. É a mesma coisa, não tem azul do outro lado. No Internacional. E fomos, pastor, fomos com 12 anos. Meu Deus, ali começou tudo. Ali começou, ali a gente foi, passamos por essa peneira, tinha devia ter uns 500 meninos. Eu falei, meu Deus. Mas eu falo, quando Deus prepara, Ele faz as coisas certinhas. Chegamos lá, eu fiz três treinos nessa peneira, o pessoal já me separou. Aí ele falou, Bruno, eu amanhã não quero que você venha aqui, não. Eu quero que você vá treinar lá com o clube, lá com o pessoal do grupo. E assim começou. Assim, esses 2 que foram comigo, um foi embora. Ficaram de olho em você já desde o início. Um foi embora, o outro ficou comigo uns 6 meses. E ali começou a minha trajetória fora, né? Maravilha. Deixa eu só fazer uma pergunta pro pastor Dalmo, porque eu estou com um negócio na minha cabeça aqui, pastor. O crente pode jogar bola? Eu vou responder primeiro com uma brincadeira, né? Diziam antigamente que não, que Jesus mandou parar a bola. Porque existe uns vieses aí, não é? Sim. Algumas denominações cristãs que a coisa é meio do diabo, não pode, porque é do mundo. Você não pode misturar as coisas do mundo. O cristão, então, ele pode praticar esporte? Pode ser um desportista? Pastor? Sim, o esporte para o cristão, ele, num primeiro momento, não no caso do Bruno, né? Mas para o cristão em geral, ele é uma das coisas que o cristão pode fazer como entretenimento, né? Então hoje, por exemplo, que eu não jogo mais futebol, o futebol para mim é um entretenimento. Eu sento, assisto o clube quando eu posso. E o que a gente tem de inferência e que está na Bíblia que nos auxilia a entender que isso é algo não só permitido, mas até saudável para o cristão. Primeiro porque a Bíblia nos mostra seres criados por Deus com uma complexidade que não se resume à questão espiritual. Então, o esporte ele tem a ver com essa dimensão física e tem, inclusive, esse lado de ter um valor para a manutenção de uma boa saúde física. E segundo, que a Bíblia, então, vai mostrar para a gente que o entretenimento ele é válido, ele é saudável. Por exemplo, um texto que me vem à mente de imediato é Jesus falando, quando ele fala sobre ansiedade, para nós olharmos as aves do campo, olharmos os lírios do campo, há uma contemplação que faz bem à alma. E essa contemplação, ela tem, claro, um caráter de sabedoria, um caráter de uma observação mais, né, com esse tom, mas tem também um caráter de entretenimento. A gente tem na Bíblia, por exemplo, Deus se preocupando com a beleza, e essa beleza também contribuindo para aquilo que o olho contempla e faz bem à alma. E eu entendo que o esporte ele tem esse caráter do entretenimento que faz bem à alma, né? Tem a questão também da relação com o próximo. O esporte ele acaba sendo uma ferramenta para que você possa se sociabilizar, fazer amizades, compartilhar. E ainda tem também até mesmo a dinâmica espiritual, porque no esporte ele abre portas. Tanto eu que jogava lá na várzea, a gente tinha a oportunidade de repente de compartilhar de Cristo, como a gente vê na vida de atletas profissionais, que viram na sua vocação a oportunidade de glorificar a Deus e também de fazer com que Cristo seja conhecido, né? A gente está vendo isso nas Olimpíadas, né? Como que tem atleta ali aproveitando a oportunidade, mesmo com toda a oposição que há, para poder promover Cristo no meio do esporte. Então eu entendo que há tanto a questão do entretenimento, que ele não só é lícito, como é saudável, faz bem à alma, quanto essa dinâmica da saúde e a dinâmica também das oportunidades para a fé. Então eu penso que é válido em todos esses sentidos. Quando você, Dani, veio de um viés mais pentecostal, né? Porque a sua origem é mais pentecostal, tinha esses problemas lá? Sim, até ia comentar isso. Eu, quando era adolescente, assim, 10, 12 anos, também joguei futsal. Não sei se você vai lembrar do professor João da Sica. Era ali na Tuiuti, jogava ali. E uma das coisas que eu não segui foi porque eu fazia parte de uma denominação que não tinha essa ideia de que o futebol não era muita coisa de crente, sabe?
Então eu não seguia, eu jogava até bem, né? Eu era um ala. É escondido, né? Aí você jogava Não, escondido. então, eu joguei um pouquinho porque a minha mãe deu um apoio, mas aí depois foi vendo que o pessoal começou, né? Mais o meu pai também, não é muito bem isso e tal. Nós fazemos parte de um viés teológico, igual o senhor falou, que não tinha essa ideia do esporte, né? Do futebol como coisa de crente, né? Porque às vezes tinha lá, o pessoal falava palavrão, tinha todas essas coisas, né? Acabei não seguindo justamente por conta disso. Tinha essa ideia tinha essa dicotomia que a gente vê hoje que nós entendemos que não deve existir, né? Então separava o que era do mundo e o que era da igreja. E acabou que não segui essa linha aí, mas eu vim justamente jogar. Era o sonho de qualquer menino jogar futebol, né? Pastor Dom falou um negócio ali, o Bruno, da influência, né, da fé no esporte e vice-versa. Quando você começou a bater bola lá na várzea, lá no campinho, você era uma criança. Sim. Aí foi para o Grêmio, se profissionalizou, creio que no Grêmio, Sim. né? Mas assim, você já era um cristão? Se não, aonde foi o divisor de águas que você conheceu a Cristo e onde se deu, o local que se deu isso? Pastor, eu não era, tá? Na verdade, eu era uma vida totalmente oposta, né? Eu sempre tive, meu pai e minha mãe, eles sempre deram boa educação. Então, eles eram católicos e eles sempre deram uma base legal, assim. Sim. Mas só que a gente via muitas coisas, porque meu pai foi uma criação muito dura também, né? Então, ele tentou passar, era o que ele tinha para passar pra gente. Então, a gente foi... Sim. Só que ele sempre nos ensinou a fazer o certo, sabe? Isso foi uma coisa que eu sempre vi meu pai fazendo o certo. Então, por mais que ele não falava pra gente, a gente via nas atitudes que ele sempre praticava o certo na vida dele. E meu divisor de água, quando eu conheci a Cristo mesmo, foi em 2013, pastor. Quando eu conheci a Thaís. Eu tava na Ucrânia, eu tava vivendo uma vida que não era adequada para atletas, porque... Na verdade, nunca tinha conhecido, então quando você não conhece, anda com pessoas que, né, que vai te levar e futebol, eu falo até para os jovens, tem que tomar cuidado, porque tem muita coisa errada, muito convites errados. Então eu falo assim, quem quer ser um atleta mesmo tem que cuidar com isso, porque começa a envolver dinheiro, começa a envolver... Abre muitas portas, né? Abre muitas portas para as coisas do mundo, entendeu? Que aparentemente parecem ser boas, mas depois hoje com a experiência que eu tenho hoje, a gente vê que destrói, que não combina com atletas, entendeu? E eu tive muito convite desses, e você imagina, eu vivi dos 12 aos meus 30 anos sozinho, né, pastor? Sozinho que eu falo. Sem morei em concentração, sem morei com amigos, sem morei com todo tipo de pessoas, sempre eu convivi. Então, dos 12 até os 18, eu andei com todas as pessoas, entendeu? Era minha família, na verdade, porque a gente não tinha acesso a celular. Então, para mim falar com meu pai era uma dificuldade, para mim falar com a minha mãe era uma vez a cada, sei lá, um mês, 2, a gente ia. Meu pai e minha mãe não eram da rede social. Então, às vezes eu comprava o cartão de telefone na época, né, que tinha 30 unidades, que eu tava em Porto Alegre, ligava pro pai e falava 1 minuto. Era, tá bem, tá tudo certo. E muitas vezes meu pai minha mãe nem viu o tanto de coisa que a gente passou. De roupa suja. Você imagina, morando 12 anos, você morando. Meu pai, quando eu fui embora, ele me deu R$50, que era o que ele tinha. Sim. Então eu me alimentava do clube. Então eu não podia perder um café da manhã, um almoço, uma janta. Então, tipo assim, isso foi bom porque foi me dando uma bagagem. Eu era um menino muito disciplinado. Então, por mais que eu não tive depois eu estava longe do meu pai, mas eu tinha horário para tudo. Eu tinha horário para comer, eu tinha horário para treinar, eu tinha horário para dormir, eu tinha horário para tudo. E depois que quando eu estava no clube, tinha todos esses horários, pastores. Eu era uma pessoa muito regrada. Meu foco, eu tinha um foco, eu tinha um objetivo. Eu tinha 2 objetivos quando eu saí. Um era tirar minha mãe do carrinho de lanche, meu pai, quando eu saí com 12 anos, que eu fui embora. E eu não tinha plano B, pastor. Quando eu fui embora, meu pai parcelou a viagem 12 vezes. Parcelou a chuteira. Eu falei, eu não posso voltar daqui. Eu tenho isso aqui. Eu não tinha plano B na minha cabeça. Eu ia ir e não ia voltar mais.
Por quê? Porque eu tinha sonho, eu tinha objetivo. E quando eu cheguei no Grêmio, pastor, e comecei a viver tudo isso, nossa, eu chorava muito. Você imagina, a gente morava uns 50 meninos, num lugar que cabia 20. E meu pai e minha mãe não sabia nem o que estava acontecendo. Tá tudo bem, pai, tá tudo certo, para mim não preocupar eles. Isso foi criando uma casca, uma casca muito, muito boa para minha vida. Você imagina, chorava sozinho. Sim. E aqueles meninos que estavam ali foi crescendo, todo mundo estava na mesma situação e a gente foi evoluindo e eu tinha esse objetivo, tirar minha mãe do lanche. E eu consegui esse objetivo muito cedo, pastor. Como eu comecei no Grêmio, depois comecei a me destacar com 13, 14, eu conheci um empresário, que foi o César. Ele me ajudou muito, porque imagina, estava em Porto Alegre sozinho, esse cara me deu uma base muito legal. Ele perguntou qual que era meu sonho, porque na época tinha muitos empresários na época querendo assinar com a gente, porque a gente estava em evidência. Destaca o cara lá em cima. E ele falou, qual que é teu sonho, Bruno? Eu falei, meu sonho é... Ir pro exterior. Na verdade, é tirar minha mãe do carrinho de lanche. Falei pra ele. Eu falei, esse é meu primeiro sonho, esse é meu primeiro objetivo. Ele falou, cara, o que ele precisa? Eu falei, ligou pro meu pai, perguntou o que ele precisaria para viver dentro do mês. E esse cara bancou meu pai, pastor. Então, meu pai com 14, depois de um ano e meio, 2 anos que eu tinha ido embora, meu pai e minha mãe conseguiu sair do lanche através já do futebol. E assim eu comecei a me destacar, comecei a ir para a seleção de base, comecei a pegar a seleção de base, comecei a ter evidência no clube. E assim começou a minha trajetória, até eu ir embora. Só que dentro dessa trajetória eu me perdi. Que aí eu quero, para os jovens que tem esse sonho, que é assistir, nessa trajetória eu me perdi. Porque daí começa um pouco mais de dinheiro, amizades erradas, coisas erradas. Então, quando eu estava fui morar em apartamento, o Grêmio começou a pagar apartamento. E eu se perdi um pouco nesse caminho. E deixei e deixei um pouco o foco, que era o futebol, um pouco de lado. Porque as coisas começaram a ficar mais fáceis para mim. Alguns jogadores, infelizmente, acontece isso. Né? Eu falo a grande maioria até por não ter base, né? Então, quando a gente tem uma base legal, às vezes o pai e a mãe conseguem acompanhar e conseguem lapidar, caminhar lado a lado. E eu falo até a importância de igreja, porque eu tive amigos cristãos na época, que eles frequentavam igrejas e eles já tinham postura diferente. Você já via nisso? Já via nisso. E quando se deu, Bruno, vamos resumir um pouquinho isso aí. Quando se deu a sua mudança, a sua conversão? Quando eu conheci a Thaís, a minha esposa. Então, em 2013... Foi 2012 eu conheci a Thaís. Ela era uma cristã? Ela era uma cristã. Ela, a família, Você conheceu a Thaís onde? Eu conheci ela através de amigos em comum. Eu estava na Ucrânia, na internet. Na internet? Ela aqui e você na Ela Ucrânia. aqui e eu na Ucrânia. E eu conheci através de amigos em comum, perguntei quem que era a Thaís. E aí esse meu amigo falou assim, não, a Thaís é uma menina boa, viu, Bruno? A Thaís é uma menina... Eu falei, tá, mas eu também sou bom. Mas beleza, eu não tinha entendido. Pelo menos eu me acho bom. Só de uma lanternagem aqui, mas... E aí comecei a conversar com a Thaís, pastor. Por internet. Por internet. E ela, bem dura comigo, assim, não queria conversar comigo, e eu insisti. E vim da Ucrânia, eu tava pra vir da Ucrânia de férias, e vim conhecer ela pessoalmente. Conheci a mãe e mais 3 meninas, a Thaís é gêmeas. E ali foi um grande despertar na minha vida, porque eu vi o exemplo de mãe da minha sogra com as meninas. Falei, cara, que família diferente, cara. Entendi. Eu falo porque o jeito de falar, o jeito de agir, o jeito de... Você via que tinha uma luz, algo diferente neles. E era a base. Ela criou... A Thaís perdeu o pai muito cedo, a mãe dela criou as meninas dentro da igreja. E a Thaís ia conversar com ela, ia conversar com a mãe, e eram pessoas diferentes. E ela começou a falar de Cristo para você? E ela começou a falar que ela tinha esses princípios, que era assim, que era... E eu falei, cara, e eu comecei a me encantar naquilo. E comecei a frequentar, vim e comecei a frequentar a igreja com ela. Qual que era a igreja dela? Era Presbiteriana Renovada. Pastor Jair, né? Jair Lara. E aí você conheceu a palavra de Deus? E aí eu comecei a ter acesso à palavra de Deus. Aí leu. Comecei a Thaís, a mãe dela, comecei a frequentar. E logo em seguida, pastor, eu e a Thaís a gente namorou 1 ano, 6 meses, noivamos e 1 ano casamos. Então foi você lá e ela aqui. E essa luta. Nessa luta. Então a gente decidiu casar logo porque Sim, eu falei, cara, não tem jeito. Dá. E casamos em 1 ano.
Aí ela foi embora para a Aí, Ucrânia. não, na verdade não. Daí surgiu uma oportunidade de eu vir pro Criciúma, emprestado. Criciúma é de Santa Catarina. Santa Catarina. Eu via jogar o catarinense e o brasileiro emprestado pelo Shakhtar. Falei, eu vou, porque a gente ia iniciar a gente ia casar e a gente ia começar a morar junto. Falei, nossa, no Brasil é mais fácil, né? A gente tá próximo, então deu tudo certo. E em Criciúma foi o grande despertar da minha vida, pastor. Criciúma eu peguei um grupo, eu acho que eu até comentei com o Daniel, tinha três meninos que era referência dentro do clube. Era um clube que tinha um orçamento dos padrões da primeira divisão baixo. E esses 3, então, a gente iniciou o campeonato, fomos campeões catarinenses, e depois a gente tinha a dura missão de se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E tinha 3 meninos, pastor, que eles fizeram a diferença, na verdade, na vida de todo mundo. Tinha o Ivo, tinha o Elton e tinha o Pasco, o Everton Pasco. O Ivo, pastor, aonde eu via ele, podia ser no café da manhã, podia ser com a cozinheira, podia ser com qualquer pessoa. Ele tava falando do amor de Cristo. Olha só. Era com um treinador, que era, às vezes é difícil chegar numa roda. Sim. Ele sentava na roda do treinador e ele falava do amor de Cristo. Eu falei, cara... Era um evangelista nato. O que esse cara tem, cara? E ele, o que ele fez? Ele começou a fazer pequenos grupos dentro do clube. Olha que bacana. E ali, pastor, pequenos grupos. Então, toda a concentração, ele batia porta em porta do hotel que ia ter nossa reunião. E ali ele tocava o violão, ele louvava. E ali ele ministrava a palavra. E ali ele pegava aquelas pessoas que a gente via que estavam perdidas e trazia para dentro do nosso grupo. E ali começou a impactar todo mundo, inclusive eu. E fora, ele organizava para as esposas fazer grupos pequenos com as famílias. E ele era o nosso 10, pastor. Ele era o cara do time. Então, você imagina, ele já era referência dentro de campo. Isso. E ele, junto com os outros 2 amigos, com o Everton e com o Elton, eles fizeram uma transformação em um ano. Então, era um time, muita oração. A gente fez pequenos grupos fora, fizemos cursos para casais. Então, para mim, esse curso para casais que ele ministrou foi muito importante, porque eu tinha acabado de casar. Aquele ali me deu uma referência muito grande. Nesse ano eu me batizei. Esse ano a gente não caiu no Brasileirão. A gente foi na última rodada contra o Vasco. Ou caía o Criciúma ou o Vasco. Aí foi fácil. Brincadeira. Então a gente conseguiu se manter. Foi um ano que eu falo que fez a diferença na minha vida. Então 2013 foi o divisor de águas. Deus preparou tudo. O meu casamento, as pessoas que ia nos cercar durante o ano. Uhum. E eu vi o agir de Deus no nosso grupo. A gente só não caiu porque ali tinha um grupo de homens de Deus mesmo, de pessoas de famílias que oravam. E aquilo me impactou. Eu falei, cara, eu nunca tinha visto. E o Ivo é uma referência. É uma referência porque aonde eu via ele tava falando do amor de Cristo para alguém. Era no aeroporto, pastor, num cafezinho. Ele tava falando de amor. Aproveitar as oportunidades. Ele não tinha tempo com ele ruim. Ele qualquer oportunidade, ele tava ministrando na vida de alguém. Cara, e aquele cara fez uma diferença na minha vida. Às vezes ele nem sabe. Porque às vezes eu nem expressei isso pra ele. Sim. De uma forma que nem a gente tá falando aqui, mas... Hoje ele continua jogando? Se eu não me engano, ele tava na China. Uhum. Ele tava na China, ele tem alguns ministérios na cidade dele também, igrejas. Quer dizer, Bruno, aí eu vou perguntar isso aí de novo, eu vou ver com o pastor Dalmo aqui. Hoje, às vezes, as pessoas reclamam do ambiente. Eu vivo num ambiente difícil. Eu trabalho num negócio difícil. Eu não consigo falar um pouco do amor de Cristo porque é tudo difícil. Você acha, pastor Dalmo, que esse ambiente de futebol é um ambiente difícil? O senhor já conheceu, eu sei porque eu convivi lá com o pastor Dalmo em Belo Horizonte, ele já conheceu jogadores também, sim, inclusive do Cruzeiro, né? Nós conhecemos, ele conheceu esses que gerenciam jogadores. Uhum. O pastor Dalmo tem um conhecimento desse pessoal. Você acha que o meio do futebol, o meio do esporte, é um meio assim, difícil
onde a pessoa pode se omitir da sua fé por causa de algum interesse, ou não, ou ali ele pode muito bem professar a sua fé e dar esse fruto glorioso lá lá na Criciúma com esse rapaz, alcançando todo mundo. Então, pastor, eu diria que na minha visão existem alguns lugares que são mais difíceis, sim, e outros que são, diria, menos difíceis, mas também são difíceis. Eu percebo que talvez a impressão que eu tenho em relação ao futebol é que nesse caminho, seja ele mais largo ou mais estreito, parece que vocês estão mais perto da porta, né? Então, ou a porta estreita ou a porta larga. Então a gente vê tanto pessoas que se perdem e se perdem muito, quanto pessoas que têm uma história bonita de fé. Agora, em todo lugar, a gente vai lidar com esse problema. E eu resumiria com uma frase: o problema não é a presença das trevas, porque elas estão em todos os lugares. O problema é a ausência de luz, porque a Bíblia diz que a luz resplandece nas trevas. Seja um lugar um pouco mais difícil ou não, se há um cristão genuíno que realmente conheceu a Deus, conheceu a palavra de Deus, ele vai ser luz onde ele está. Então eu resumiria dessa forma, na minha visão. Tem uma frase bonita que eu não vou me lembrar direito dela, mas eu acho que é do Francis Schaeffer, que ele fala que o importante não é o lugar, o importante é a consagração da pessoa no lugar. Isso aí. E porque a gente, quando vê um negócio desse, a gente se enche de alegria. A gente viu uma foto, eu pelo menos vi uma foto na internet e um vídeo bonito de um monte de meninas da delegação aí do Brasil, junto com outras, louvando a Deus, cantando louvores, uma até no piano, e um monte de menina lá cantando e adorando a Deus lá na França, lá nas Olimpíadas. Então, pastor, quer dizer que é possível você ser um atleta num meio assim, né, esse meio do esporte e qualquer outro meio, mas você pode fazer a cruz de Cristo brilhar e ser um referencial sem temor? Sim, eu diria que é necessário, é possível e é provável, porque Deus tem os seus escolhidos em todos os lugares e Ele usa o seu povo em todos os lugares. Se Daniel pode ser uma bênção na Babilônia, por que por que nós não podemos ser uma bênção onde nós estamos? E a gente está vendo, por exemplo, até um outro fato que, na minha opinião, tem chamado a atenção, que é a delegação de Fiji. Tem feito cultos na Vila Olímpica, cantado louvores. Eu vi vídeos, não sei se vocês viram, de outros países, outras delegações filmando e falando, gente, que coisa linda. Quer dizer, um país que nem tem tanta tradição esportiva assim, mas que está marcando uma Olimpíada, porque a luz está resplandecendo nas trevas. E eu também diria, pastor, que olha, pegando desse exemplo, né? Como que é legal, né? A estratégia. A Raíssa Leal, nossa skatista lá, né? Ela fala em Libras, e em Libras, todas as vezes que ela vai se apresentar, ela fala, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Pedro também, do Flamengo, todo o gol que ele faz, ele... É verdade. Ele faz Deu até uma também. repercussão Exato. maior agora, porque aí teve um burburinho que ela poderia perder a medalha, porque ela usou, né? E teve uma sanção, mas não de perda. Não de perda, exatamente. Mas eu acho que é uma forma bonita, assim, uma estratégia, né? De um cristão ali falar do amor de Deus, né? Você lembrou muito bem o Pedro também do Flamengo, então acho que é legal. E dentro do esporte, que eu percebi nos últimos anos, os atletas, eles veem nos cristãos essa luz, sabe? Essa felicidade. E esse vazio que quem não segue, eles queriam preencher de alguma forma. Então, pastor, eu falo que até tinha virado moda, porque a gente conseguia, nesses últimos anos, a gente conseguia fazer pequenos grupos e tava em todo mundo. E por que era bonito isso? Porque esse vazio, eles queriam preencher esse vazio. Ele falou, cara, o que esses caras têm? A vida do atleta é muito dura, né? Dura, porque o cara essa sempre dureza foi... talvez torne o coração Exato, mais sensível. Exato, Né? exato. Então a gente percebeu nesses últimos anos que o evangelho estava sendo pregado dentro dos clubes. E aí, Bruno, uma curiosidade que eu tenho também, né? Porque o futebol, assim como, por exemplo, o boxe, eu fico imaginando o boxe eu socando o meu pastor aqui. É um negócio Eu tenho nariz de boxeador. É um negócio complicado para mim, né? Eu sei lá. Enfim, o futebol é um esporte assim de contato, né, Bruno? Sim. Truculento e que às vezes no campo tem umas brigas, uns pontapés. O sujeito quer partir para cima do outro, dar uns murros na cara.
o jeito, usam a linguagem meio chula, com o juiz, com não sei mais quem. E deixa eu te dizer uma coisa, aí você se converte, conhece a Cristo, começa a ler a palavra de Deus e começa a ver os princípios que norteiam a nossa conduta, o nosso comportamento, a nossa linguagem, tudo. E aí, como é que fica então depois? Você acha que teve uma diferença na sua vida? Você não era um rapaz assim muito explosivo antes? O que mudou? Qual foi a chave que virou que depois da sua conversão você falou assim, opa, isso aqui eu não posso fazer mais? Na verdade, pastor, Opa, eu não posso meter o pé no Sim. cara assim. É que eu falo que dentro do campo ali, você tá defendendo, eu falo o seu. Eu sempre fui um atleta que quando entrava ali, eu sempre fui muito sanguíneo, eu sempre fui muito... Então eu chegava sempre duro, eu chegava sempre muito forte, que fazia parte do jogo, né? E até da posição E também. até da posição também, então não tinha muito moleza não. Mas em relação, às vezes, a xingamentos, que nem... Às vezes você dava uma chegadinha no cara, o cara virava e apelava e você pedia... Eu lembro quando eu comecei a pedir desculpa, sabe? Tipo assim, você desarmava o cara. Então, quando você começa a ter condutas diferentes, eu falo dos cristãos que jogavam comigo. Pô, os caras chegavam, às vezes o cara vinha xingamento, alguma coisa, o cara pedia desculpa, você via que na hora você desarmava o cara. O cara não tinha mais argumento, pastor. Você pedia desculpa pro cara. A palavra branda desvia o furor, diz provérbio. Então, tipo assim, eu comecei... Eu não deixei meu estilo de jogo, porque isso era meu Mas nessa parte de ser mais calmo, separar, de apaziguar... Sim. Então, tipo assim, eu comecei a melhorar nisso. Sua conduta, você já era casado? Era casado já. Então agora você já tinha sua esposa. Tinha minha esposa e ela tava sempre vendo. Estava sempre vendo. Ela sabia que eu era um jogador que chegava muito forte mesmo. E ela chegava perto de você e falava assim, Bruno, menos, meu filho. Na verdade... Menos, meu filho. Na verdade, Agora, às vezes Jesus, menos. às vezes ela falava, ela falou, amor. Mas era meu, sabe? Era algo que... Só que nessa parte aí, quando eu comecei a pedir mais desculpa, a separar mais Você viu que confusão, mudou a eu falo que o pessoal perdia o argumento. Eles não queriam mais xingar, eles ficavam mais calmos também. Ó, mas eu vou abrir um parênteses aqui, pastor. Tem uns futebol, às vezes, de crente mesmo que... que às vezes não parece que é de crente, viu? Como dizem os nossos irmãos pentecostais, o povo perde a benção. Perde a Perde benção, Eu exatamente. também acho, viu, Bruno? Mas é sei verdade, não. eu já fui em alguns que... Aí teve uma vez que eu tava jogando e aí surgiu lá, eu falei, gente, mas aqui é tudo, né? Depois no final conversando, não, mas quando entra pro campo de futebol a gente esquece tudo. Aí eu, rapaz, não isso pode, né? Não Complicado. pode. E a fé, Bruno, depois que você se converte, começa a caminhar com Cristo e jogou em vários clubes, você aprendeu a lidar melhor com as situações da sua vida? Porque um jogador enfrenta muito estresse, né? Mudança de time, lesão. A fé te deu mais equilíbrio para você lidar com isso? A fé me ajudou muito, por quê? Porque eu falo que eu passei por algumas lesões que eu nunca tive, né, na minha vida. Eu falo do meu joelho, eu sempre vi meus amigos com o joelho fazendo cirurgias. Falei, nossa, graças a Deus meu joelho nunca... E nos últimos anos de futebol, de carreira, eu tive muito problema com o meu joelho. Só que graças a Deus eu já tinha uma fé muito grande. Eu falo que tudo está no controle do Senhor, né? Então tudo que acontecia, eu estava fazendo as coisas certas, eu estava trabalhando certo. Então se meu joelho ficou assim é porque algo ele queria que eu aprendesse com isso. E eu falo que a fé traz essa maturidade pra gente, né? Ela traz esse entendimento. Porque a gente é cristão, a gente tem fé, mas a gente está sujeito às coisas também, né? E isso me trouxe um consolo, sabe? Falei, cara, tudo está no controle do Senhor. Começa a descansar mais, Começa a descansar mais, se preocupar menos. E isso me ajudou bastante. Isso me deixou mais leve. Então eu fazia o que tinha que ser feito e entregar na mão do Senhor. Imagino que... Desculpa, pastor. Pode. Até para lidar com essa decisão De né, encerrar a finalizar carreira. Cara, É isso que eu ia dizer. a gente em 2000, quando veio a pandemia ali, eu tava sofrendo há 2 anos e, consequentemente, a família sofre, né? Thaís sofria muito. Porque... Você já estava em Maringá, Bruno? Não, eu tava no Paraguai, pastor. Você estava no Paraguai, jogando no Paraguai. Tava. E Qual que era o time era mesmo? o 3 de fevereiro, eu tava jogando a primeira divisão do Campeonato 3 de Paraguai. fevereiro. É. Morava em Assunção? Não, na verdade eu morava em Hernandárias, próximo, passando a Cidade Leste. Cidade ali. Leste. É. O campeonato era mais local em Assunção, mas nosso time era do interior.
Então a gente sempre fazia as viagens, todos os times eram de Assunção e o 3 de fevereiro era de Cidade Leste. Tinha igreja lá que você frequentava? A gente frequentou, e eu falo que todos os lugares que eu e a Thaís passou, Deus sempre preparou pessoas, sabe, caminhos legais assim pra gente, como suporte. Então no Paraguai mesmo, a gente conheceu um pastor muito bacana, ele era paraguaio e a esposa dele era brasileira. Olha. Cara, esse cara nos ajudou bastante também. A gente frequentava a igreja deles e eles ajudou bastante. Eu até antes de parar, eu conversei com ele, eu falei, pastor, tô 2 anos sofrendo. Eu tava jogando, mas eu vivia em fisioterapia, vivia com dor, vivia às vezes tomando injeção pra aguentar, pra jogar. E foi um momento de decisão onde eu e a Thaís, eu falei, amor, eu não aguento mais. E a Thaís sofrendo muito, porque eu vivia com gelo na perna, eu vivia... Então, a gente orou, tomamos essa decisão. Nossos filhos também já estavam com uma certa idade, ia começar ano escolar. Então, a vida de jogador, de atleta, vai para um lado, vai para o outro. A logística meia... Você nunca consegue firmar num lugar só. E a gente tomou essa decisão muito em paz, pastor. Muito em paz, oramos. E outra, tudo que lá atrás eu tinha pedido para Deus, Ele realizou na minha vida, sabe? Então, eu tava com... dever cumprido, assim, com o esporte. A Thaís também, minha esposa, com apoio. Ela falou, amor, tá na hora de parar, você tá sofrendo demais. Então, através da nossa fé, foi bem leve. Foi bem leve e foi a melhor decisão que eu tomei. Que bênção. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente já está quase encerrando o nosso programa, né, Bruno? Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que o apóstolo Paulo, ele utilizou assim de muitas metáforas esportivas por causa dos jogos, né, daquela época. Você tem uma ideia, os Jogos Olímpicos começou no século, se não me engano, 8º antes de Cristo, na Grécia. E inclusive chama Olímpicos porque a cidade que começou os jogos chama Olímpia. Até uma curiosidade também, pastor, o livro do profeta Jonas, né? Ele é dessa época. E há uma descrição de Jonas quando ele resolve obedecer a Deus e ele vai correndo pela cidade de Nínive pregando. Há comentarista que diga que possa ter alguma relação com o fato de que ali se iniciou essa propaganda, vamos dizer assim, da maneira, inclusive, como os jogos começam, com um maratonista levando uma mensagem, né? Algo desse tipo, né? Que tem uma influência no surgimento dos jogos. E a gente vê, né? Eu faço a pergunta aí, eu acho que para todos agora, depois eu pontuo, e a gente vê que Paulo usa muito a figura e a metáfora do esporte, principalmente da corrida, que era a grande vedete, né, das Olimpíadas do passado, a corrida, a maratona, aquela coisa do corredor vencendo os obstáculos. E Paulo fala muito sobre isso, principalmente em Corinto, né? Ele falava que esmurrava o próprio corpo, para que ele não fosse desqualificado na corrida, na prova. E ele faz uma comparação entre o esporte e a vida cristã. E aí, Bruno, para ser um jogador de futebol tem que ter muita disciplina, não tem? Muito. O cara pode ser um atleta desleixado? Hoje não, principalmente hoje, né, na modernidade. Eu falo, o cara tem que pagar um preço, né? O cara tem que treinar muito, sofre muito. Na verdade, você vê o atletismo mesmo. O cara treina 4 anos para correr 100 metros. 9 segundos. Aí quando olha para o lado, vê um foguete passando por ele, você tá fala entendendo? assim... Então, o cara paga um preço, 4 anos e treino. É o que eu falo, a nossa preparação tem que vir primeiro com as oportunidades. Então, o cara tem que se preparar sempre, né? Principalmente hoje em dia, né? Hoje mesmo eu falo os atletas, eu trazendo pro lado do futebol mesmo, pastor, hoje os atletas que estão se destacando e estão jogando não são os que têm mais talento. Vocês podem perceber. Exatamente. São os atletas que estão disciplinados taticamente, fisicamente. São atletas que estão pagando o preço. Hoje o talento só não vai jogar. Você vê a seleção, você vê a nossa seleção. Seleção feminina de futebol. Como o negócio afinado, mas não tem talento. Mudou. E a questão da disciplina, você vê, né? O pastor até falou, dá pra ser um jogador sem treinar? Só tinha uma pessoa que podia ser, né? O Romário. O Romário podia. Mas... Que hoje já não sei se... hoje não sei se implacava mais, não. Mas a gente pega o exemplo do Cristiano Ronaldo. Ele é muito disciplinado. Tá ali
poucos cara- anos e tá jogando no auge, dá baile aí em menino de Outra- 18, né? É porque justamente tem que ter se Disciplina. prepara. Essa Ele disciplina. investe nele mesmo, né? E aí, pastor, eu estou pensando aqui, né? Paulo, quando usa essa metáfora, viu, Bruno, da corrida em vários lugares, né? Ele quer mostrar também que a vida cristã com Cristo precisa de ter essa disciplina. Né? Então, meu pastor, assim como não tem jeito de ter uma vida, né, dentro de um atleta, dentro de um futebol, do atletismo, com falta de disciplina, será que é possível a gente ser um cristão assim, que leva as coisas de Deus de forma indisciplinada e a gente achar que está tudo bem? É isso aí. Eu ia até falar, possível até é, né? Mas não está certo, né? Exato. Não está tudo bem, né? Não deveria estar tudo bem. O exemplo de Paulo, para mim, tem muita coisa boa que dá para extrair. Talvez a gente não tenha nem tempo. Mas, por exemplo, primeira, Paulo assistiu a algum esporte. Sem Exato. dúvida, porque Ele usar como exemplo. narra de forma muito pormenorizada as coisas. Né? Paulo chega a dizer, por exemplo, que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas ali Paulo não está desfazendo do esporte. Ele está falando que para a piedade é pouco proveitoso. Então, primeiro, ele está falando que é proveitoso. Segundo, ele está mostrando que até para a piedade tem algum proveito. E eu lembrei, inclusive, enquanto a gente estava preparando para vir, pastor, de uma história, eu vou contar ela rapidamente, de um pregador escocês, Robert Murray McCheyne, que era, na sua época, considerado uma grande promessa como pregador. E ele faleceu aos 29 anos. E ele não cuidou da saúde dele. Ele mesmo atesta isso. Tem uma frase dele que ficou famosa, porque no leito de morte, ele diz o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu não cuidei do cavalo e não consegui entregar a mensagem. Né? Claro que fazendo alusão ao cavalo ao corpo, mas no sentido de alguém que está a cavalo levando uma mensagem. Né? Então a gente vê que há muito proveito. Inclusive, quando a gente pega essa dinâmica, essa relação da disciplina. Então, o exercício físico, o esporte, ele requer a disciplina. A fé cristã também. É necessário que nós sejamos disciplinados. Então, tem muita coisa que dá para a gente extrair daí. Eu diria que é necessário. O esporte ele vem justamente para nos auxiliar na contemplação, para nos auxiliar na prática, a desenvolver mais disciplina. Eu vejo que tem essa relação. A gente viu, Dani, essas meninas aí de ouro do Brasil, né? Essa Rebeca, um fenômeno. E outras, né? Porque não é só ela, né? Sim. Um fenômeno. O time, por exemplo, de vôlei do Brasil feminino não perdeu um set nessa Olimpíada. Um negócio assim, extraordinário. Vai fazer a final agora. E ontem eu estava vendo uma entrevista de uma moça lá do time de vôlei que parece que já vai pendurar chuteira aqui, igual o nosso querido Bruno, por causa do tempo. Ela falou que é a última Olimpíada e tal. E ela estava falando do esforço e do treinamento. Sim, E da luta que aquelas meninas enfrentaram para chegar onde elas enfrentaram. Dani, eu ouvi na reportagem dessa Rebeca que eles treinam 8 horas por dia. Todos os dias. Dando aqueles pulos e fora as outras coisas, né? Então eu te digo o seguinte, isso não é para nós um exemplo, até para nós cristãos, que devotamos tão pouco tempo para as coisas de Deus no nosso dia e a gente sempre diz que não tem tempo para nada? Sim. Como é que fica essa coisa de disciplina espiritual com a disciplina física? Porque hoje, por exemplo, viu, Bruno? Sem querer desmerecer e falar mal, porque eu também hoje vou para uma academia, estou indo numa academia, mas o que a gente vê às vezes é que a pessoa acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, vai para uma academia, vai para não sei aonde, vai para não sei onde, se esforça, paga o preço, Verdade. mas a gente não vê em contrapartida essa mesma pessoa sendo cristã não participando de absolutamente quase nada ou pouquíssimo das coisas de Deus e das coisas da igreja e leva uma vida cristã assim, muitas vezes tão apagada, mas para o esporte e para aquilo que faz bem ao seu corpo físico, ela dá tudo. Isso não é um pouco assim desfocado daquilo que Deus espera de nós na palavra de Deus? Com certeza, né, pastor? A gente até vinha conversando, o senhor falando aí, a gente tem estudado um pouco sobre esse fenômeno, né, da busca de sentido do ser humano, que isso tem invadido as igrejas, né?
com alguns pastores aí famosos, né, no meio acadêmico, até trazendo um termo aí que é o seek sensitive, que é a pessoa em busca de sentido. Então ela só vai atrás daquilo que traz sentido para ela. E aí a gente vê que há um destoamento em relação à fé cristã, à prática da fé cristã, porque ela de fato só vai buscar se aquilo fizer sentido para ela, né? E o apóstolo Paulo, ele até fala lá na 2 Timóteo, eu até marquei aqui, que a nossa vida cristã tem que ser igual ao atleta. Ele quer, para ser coroado, ele tem que seguir as regras, né? E o cristão é a mesma forma. A gente tem que andar ali de acordo com a palavra de Deus, buscando, entendendo que a nossa vida cristã não é uma dicotomia que a gente separa o que é de fora, o que é de dentro. A gente vive, né? Até lembrei na hora que o senhor estava falando de um pastor, uma ilustração de um pastor que depois de pregar o sermão dele, uma pessoa chegou para ele e falou assim: pastor, o senhor deve orar muitas horas por dia, porque o senhor pregou muito bem. Ele disse: não, eu oro só 10 minutos. Ela: mas como só 10 minutos? Aí ele respondeu: mas eu não fico 10 minutos sem orar. Então essa busca, a nossa vida, né, constante, orando, buscando e mostrando que o Bruno falou, né, o exemplo do rapaz lá, do jogador de futebol, que sempre estava achando uma oportunidade, né. Mas resumindo, pastor, eu acho que muito da nossa falha em relação à fé cristã, a nossa disciplina com a fé cristã, está muito voltada ao que a gente quer. Então, se a gente está bem, eu vou para a igreja. Ou, né, em grande maioria, é o contrário. A gente só vai para a igreja quando está precisando de alguma coisa. Verdade. Aí eu preciso achar alguma coisa lá. Aí pode perceber. Tem um caso, né? A pessoa, quando, por exemplo, está desempregada, ela vai nas reuniões de oração que a gente faz na semana, né? Tá lá buscando. Aí arruma emprego. Aí arruma emprego. Aí Não acabou. volta, Aí não acabou. volta mais. Exatamente. Então, assim, é muito relacionado. Eu entendo que a pessoa ela tá muito... Mas aí ela fala que é porque ela arrumou emprego e não tem mais tempo. Então, aí que tá. Mas às vezes ela pega no emprego 8 horas. Entendeu? Não só isso, mas, por exemplo, a gente vê assim um fenômeno. A pessoa só aparece na igreja uma vez por mês, que é quando tem que aparecer, que é o dia da ceia. Aí você vê, opa, esse rapaz é da igreja. Então, assim, muito está relacionado à busca que a pessoa tem pessoal. Essa pós-modernidade tem trazido muito isso. Você se sentir bem, você ser realizado, vocês... E isso entra um pouquinho até na questão dos esportes, né? A gente vê a crescente em relação a isso. Mas a Bíblia, pelo contrário, Paulo usa exatamente o exemplo do atleta, porque o atleta muitas vezes, igual o Bruno falou, ele vai treinar quando ele não quer treinar. Tem que ter uma disciplina. Muitas vezes, quer dizer, a grande maioria das vezes a gente não quer orar. A nossa carne não vai querer orar. Mas a gente tem que se esforçar para aquilo, para, né, ter disciplina, esmurrar o nosso corpo. Então, eu acho que muito o que Paulo usa nos exemplos que ele traz e para a nossa fé, a relação que tem do esporte com a fé, do atleta com a fé, é exatamente isso. Tenho certeza que às vezes o Bruno acordava e falava: cara, hoje uma coisa que eu não queria é jogar bola. Mas tem treinar, né? Mas tem que treinar. E, às vezes fala, eu já sei fazer, mas tem que estar lá todos os dias, né? Às vezes fala, às vezes a gente até briga, né? Jogador de futebol tá lá na cara do gol, não faz gol, fala, o cara só faz aquilo. Mas assim, é no sentido de que tem que estar ali, tem que se disciplinar, tem que buscar. E eu acho que a vida cristã é muito disso, pastor. A gente nunca vai querer Deus. A nossa carne, mas a gente precisa esforçar, repetições né? todos os dias, né? E Ô Bruno, eu vou te fazer uma última pergunta aqui, porque eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Talvez esse programa chegue em alguém que tenha o pleito, o desejo, a vontade de ser um profissional em qualquer área, né? Não só no futebol. Sim. E você aí que já percorreu esse caminho, qual que é o conselho, a dica que você daria a um jovem, né? Talvez um jovem cristão que deseja se profissionalizar no esporte? Qual é a dica? Bom, primeiro lugar hoje é colocar Deus à frente de tudo, né? Que isso é muito importante. E o que a gente estava falando agora, disciplina. Eu falo que eu tive um treinador que ele sempre falava pra gente que a preparação ela vem sempre antes que qualquer oportunidade, né? Então, para os jovens que tem, né, que seja no futebol, seja em qualquer outro esporte ou qualquer outra área, se prepararem, né? Eu falo porque quando chegar a oportunidade, você vai estar preparado e você vai agarrar
com força e vai seguir em frente. E ter essa disciplina, né? Disciplina é tudo na nossa vida, né? Eu falo disciplina na leitura da Bíblia mesmo, é disciplina nos treinamentos, é disciplina naquilo que você busque. Porque futebol é repetição, disciplina é repetição, outro esporte é repetição, ler a Bíblia é repetição, todo dia você tá se alimentando, então... Eu já fui no culto semana passada, não sei demais não. Então, normalmente o que você estava falando é extrema importância. Às vezes a gente tem horários e tempo para muitas coisas, e às vezes para ler uma Bíblia, para ir num culto, para fazer qualquer outra coisa, a gente arruma empecilhos, ou tô cansado. Ou quando você vai ler uma Bíblia mesmo, dá sono. Às vezes você pega num celular, você fica 40 minutos rolando, né? Vendo notícias e coisas que não vai agregar na sua vida em nada. E ter essa disciplina, eu falo que para tudo, né? Para tudo, seja principalmente na palavra do Senhor, né? Porque é o que nos alimenta, né? Pois é, gente, vocês viram, né? O tema é muito bonito, eu acho que o Bruno tem muitas histórias, né? Quem sabe, né, Bruno? Um retorno, né? Quem sabe retornar Bastante aqui. histórias. Tem muita história, eu acho que é muito bonito, mas infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. E eu quero agradecer. Dani, obrigado pela presença. Opa, eu que agradeço, uma alegria retornar aqui, essa mesa de conversa gostosa. Deus abençoe sua vida aí. Pastor Dalmo, mais uma vez. Agradeço também e deixo a dica aí, como disse o apóstolo Paulo, exercita-te na piedade. Isso, exercita. Inclusive tem um livro poderoso do Jerry Bridges com esse tema, que é um clássico, né? Exercita-te na piedade. É muito bonito. E Bruno, muito obrigado, viu? Certamente a sua presença aqui foi maravilhosa. Eu mesmo, né? Aprendi muito. E que Deus abençoe você, a Thaís, os meninos, e que você nessa nova empreitada, né, que não é com bola, é numa outra coisa, mas que você também encontre a realização, né, profissional na sua vida. Muito obrigado, Bruno. Amém, pastor. Eu que agradeço o convite, né, para estar aqui com vocês, pessoas que é exemplo para mim, pessoas que eu quase um ano estou aprendendo a amá-los, e só tenho a agradecer o convite, pastor, e que Deus abençoe a todos. Amém. Bom, para finalizar, eu queria usar o texto que o pastor Dalmo citou, o apóstolo Paulo, na sua última carta. Ele fala ao seu jovem Timóteo, né? Exercita-te pessoalmente na piedade, porque o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade em tudo é proveitosa, porque ela tem a promessa desta vida e a promessa da vida que há de ter. Então veja que o esporte, viu, pessoal, é importante. Você desempenhar algo para cuidar do seu corpo, inclusive buscando uma vocação pelo qual você foi chamado, seja um atleta, seja um jogador, seja um boxeador, seja, enfim, qualquer área do esporte, o exercício físico, ele é importante, mas ele não é o mais importante. Por quê? Porque o exercício físico tem uma promessa só desta vida. Mas a piedade, o exercício da piedade, o exercício daquela busca espiritual pelas coisas de Deus, ela tem uma promessa nesta vida, mas também uma promessa na vida do porvir. Portanto, olha, não faça uma coisa desmerecendo a outra. Faça as duas coisas, mas entendendo que a piedade em tudo ela é proveitosa, até no exercício físico, porque aí você vai poder se comportar, se controlar e, acima de tudo, ser um testemunho de Cristo aonde Deus designar você, quem sabe, para ser um grande atleta, tá bom? Então, olha, um abraço carinhoso, Deus abençoe muito vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus for servido.